Falando aqui de Jesus, o Deus Filho, no terceiro ponto da declaração doutrinária, nós encontramos a seguinte afirmação: na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele se fez carne, ou seja, se tornou ser humano, não uma aparência de ser humano, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, ou seja, pisou as terras da Palestina como um judeu, como uma pessoa comum, assim como eu e você, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Então ele se tornou uma pessoa real, histórica, gerada pelo Espírito Santo, não de um modo natural, como nós nascemos por meio da relação sexual de um homem e de uma mulher, mas aqui gerado miraculosamente. Lembra? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aqui isso acontece com ele sendo nascido da Virgem Maria, para deixar claro que foi um milagre, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não deixou de ser homem ao se tornar humano, e não veio como aparência de ser humano, mas como se fosse Deus se vestindo de gente. Ele veio como realmente ser humano. E aí, vamos para Isaías capítulo 7, versículo 14. Quem pode ler, por favor? Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então nós observamos aqui a Bíblia deixando bem claro que chegaria um momento na história da humanidade em que uma virgem daria à luz um filho, e ele seria Deus presente com a humanidade, Deus juntamente com a humanidade, o Deus transcendente, acima de tudo e acima de todos, se torna o Deus imanente, mas não apenas porque ele está no meio da sua criação, mas porque humanamente ele vive com a sua criação. E isso é fantástico. É como se de repente o filho do dono da empresa, ele fosse trabalhar com os peões lá no primeiro andar, para encontrar de perto os problemas daquele pessoal, apresentar para eles a visão do dono da empresa e mostrar para eles como se faz e como se deve fazer. Não é aquela coisa de alguém que está como no escritório, como um general, dizendo para os soldados: vai lá, morreu mais um, morreu mais outro, vai para lá porque fulano morreu. Não, é como aqueles guerreiros da antiguidade que montavam no cavalo e iam à frente da tropa. É mais ou menos assim. E então, indo para Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós observamos a palavra que diz que, olha, como você vai conceber essa criança? É a presença de Deus que de um modo sobrenatural vai fazer você engravidar. E esta criança gerada no seu ventre, ela vai ser a presença de Deus de modo claro, inequívoco, humano, entre os seres humanos, de modo que será Deus humanamente mostrando o caminho para os demais seres humanos de retorno ao seu Criador. Porque observe bem, quais são os nossos problemas maiores? Os nossos próprios pecados. Vamos olhar as notícias de jornal. Por causa dos nossos pecados, nós nos destruímos. Pessoas matam pessoas, pessoas roubam pessoas, pessoas violentam pessoas, pessoas agridem pessoas, pessoas desgraçam a vida das pessoas. Boa parte dos nossos traumas tem a ver com o quê? Alguém que falou alguma coisa para nós, alguém que fez alguma coisa contra nós, alguém que nos traiu, alguém que nos abandonou, alguém que nos envergonhou, alguém que nos constrangeu, alguém que de repente
roubou o que era nosso, alguém que nos enganou. Pode reparar, as nossas feridas estão relacionadas a pessoas. Por quê? Nos afastamos de Deus, e como nos afastamos de Deus, nós criamos um outro Deus para nós, que é o nosso próprio egoísmo. E por causa do nosso próprio egoísmo, nós fazemos o quê? Matamos, roubamos, nos prostituímos, adulteramos, mentimos, enganamos. E quando nos convertemos, corremos ainda o risco de entrar na burrice espiritual, que são as obras da carne. E aí a gente vai, seja pela imoralidade sexual, seja pela impureza, porque às vezes o cara não faz, mas pensa, seja pela libertinagem, ou seja, ele faz, já não está nem mais aí para nada, e se alguém vier falar, ele ainda paga a sugestão para a pessoa. Então imoralidade, impureza, lascívia, a idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Como eu já disse várias vezes aqui, eu posso colocar o ministério pastoral no lugar de Deus, você pode colocar o diaconato no lugar de Deus, eu posso colocar a presidência da igreja no lugar de Deus, você pode colocar o culto de domingo à noite no lugar de Deus, eu posso colocar a minha oportunidade para cantar no lugar de Deus. Eu não sei se dá para perceber, qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus. E aí, além da idolatria, ainda tem a feitiçaria, que é o quê? Que é simulação da ação de Deus. Você meio que assim, você mexe nas coisas como se Deus estivesse agindo, mas não é Deus. É bem provável que seja até o diabo, porque quando você vai ver, Deus não vai ser glorificado, quem vai ser glorificado é você. Quando as pessoas começaram a glorificar os apóstolos, eles disseram o quê? Somos iguais a vocês, quem fez foi Deus. Agora, o que acontece com muitos de nós, mesmo depois de crentes? Achamos que somos alguma coisa. Então, não sei se dá para perceber, as obras da carne são essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, e vem também depois os pecados de relacionamento, iras, discórdia e um monte de coisa por aí, que a gente percebe que mesmo depois de crente, olha o que acontece. O pastor Luiz Saião, ele tem uma frase, não lembro onde eu ouvi, que ele diz que a igreja é um negócio tão de Deus, irmão Paulo, que os crentes estão tentando acabar com ela há 2000 anos e não conseguem, entendeu? Vamos e venhamos, o que mais atrapalha a igreja? É o ímpio? Não, é o crente. Porque o crente, quando está ali, agarrado com Deus, eles são queimados vivos, eles são degolados, eles são presos, e a igreja só cresce. Agora, quando o crente solta de Deus, o que acontece? O diabo vai pescar. Já tem o crente fazendo o trabalho dele, entendeu como é o negócio? E aí pronto. Então não sei se dá para perceber a situação. E aí a gente observa aqui algo diferente. O Emanuel, Deus conosco, ele vem para a humanidade do tipo: vamos voltar para Deus, vamos voltar para o Criador, vamos voltar ao início de tudo. Essa é a proposta. Jesus veio para que nós nos libertássemos de nós mesmos. E vamos e venhamos, o que mais nos prejudica, se não nós mesmos? Vamos e venhamos. Então é algo para a gente observar. O que mais nos atrapalha de evangelizar? O que mais nos atrapalha de orar? O que mais nos atrapalha, de ter comunhão uns com os outros? Se não nós mesmos. Porque o diabo só tenta porque ele encontra algo na nossa carne. O mundo só seduz porque encontra algo na nossa carne. E a nossa carne só faz o que faz porque nós não alimentamos como deveríamos o nosso espírito. Não se dá para perceber, está super claro. Então por que a gente não muda? Porque a gente nasceu com defeito de fabricação. Em pecado me concebeu minha mãe. O lado bom é que Deus não desiste de nós, né? E aqui a gente tem o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viu a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então nós observamos que, lembra, no princípio era a palavra estava junto de Deus, Deus era a sua palavra, e essa palavra encarna, essa palavra adquire uma condição humana e habita entre nós. Deus começa a morar com a gente, Deus começa a pisar o chão de terra com a gente, Deus vê a luta do pobre, Deus vê o sofrimento de homens e mulheres, e Deus começa a contar para essas pessoas: vocês estão assim por causa da mentira do Éden, vocês precisam romper com isso, vocês precisam romper com a maldade que está instalada no coração de vocês, e eu estou aqui
para trazer vocês de volta para o Criador, para trazer vocês de volta para a origem, para trazer vocês de volta para aquela vida sem pecado e sem as consequências do pecado, que são a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, a morte dos relacionamentos. A morte. Eu vim para cá para mudar essa história. E aí hoje nós, enquanto seguidores de Jesus, comunidade do reino, igreja do Messias, corpo de Cristo, estamos aqui para continuar o que ele começou. Não estamos aqui para ser uma instituição que abre a porta e fecha a porta. Não estamos aqui para termos cargos na igreja. Não estamos aqui para exibir nossa voz ou nossa habilidade técnica. Estamos aqui para continuar o que Jesus começou, trazer as pessoas de volta para Deus. Existe uma divisa dos embaixadores em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, em que o apóstolo chega a dizer: é como se Deus, por meio de nós, rogasse: reconciliai-vos com Deus, volte-se para Deus. Esse é o problema da humanidade, e esse é o nosso trabalho, trazer as pessoas de volta para Deus. Tudo mais é algo para a gente fazer esse trabalho. O microfone, o templo, a luz, as cadeiras, é o modo de quê? De você ser doutrinado acerca desse assunto. Eu estou aqui para quê? Para lembrar a você uma coisa que você já sabe. Eu estou aqui para contar a velha história para cada visitante que vem para cá. Não estou aqui para nenhuma novidade. A gente não está aqui para divertir ninguém. A gente não está aqui para agradar ninguém. A gente não está aqui como se fosse um clube para a nossa reunião. A gente não está aqui para fazer o que a gente quer. A gente está aqui para continuar o que Jesus começou. Só para isso. Para que todas as pessoas sejam salvas. E se a gente não estiver fazendo isso, a gente é tudo, menos igreja. Mesmo com o CNPJ. E então, o último texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Quem pode ler, por favor? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós observamos que no tempo certo, Deus tem hora certa, né? No tempo certo, Deus se torna ser humano e vem para habitar entre nós. E nesse tempo certo, Deus vem, começa a habitar entre nós, e nessa habitação, ele nasce, né, como nós, ele vive como nós, para deixar claro, vocês não têm desculpa. Eu não estou aqui pedindo para vocês seguirem a Deus, vocês não teriam essa condição. Eu estou aqui chamando vocês para seguirem um ser humano. O que eu sou capaz de fazer, vocês como seres humanos são capazes de fazer também, se me atenderem. E para que isso? Para remir. Remir quer dizer resgatar. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, para que não sejamos apenas criação, mas sejamos inclusive filhos, herdeiros e co-herdeiros. Amém?